Graça e paz, amados, bem-vindos ao nosso encontro semanal. A lição de hoje, ela traz como título a autoridade dos dons do Espírito. Semana passada nós falamos sobre a autoridade do fruto do Espírito. E ali nós vimos o quê? Primeiro, nós falamos sobre as características do fruto, a origem espiritual e como frutificar em meio às lutas internas. Definimos aquela questão plural ou singular, é no singular, fruto do Espírito. Falamos sobre os requisitos para a frutificação. Primeiro requisito, uma vida devocional ativa. E aí inclui a leitura da palavra, a oração e o jejum. E também o outro requisito, que é a obediência aos apelos do Espírito Santo. E fechamos a lição falando sobre cada fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão. O texto de hoje está em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. Eu vou ler do 7 em diante, que diz: a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito otorgada a fé, a outro pelo único Espírito dons de curar, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de língua. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele a distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. A palavra do Senhor. Nós temos hoje 3 objetivos. O primeiro é conhecer o propósito de Deus ao distribuir os dons espirituais à sua igreja. O segundo, definir os diversos dons espirituais, contextualizando-os na vida e missão da igreja. E terceiro é buscar a autoridade espiritual dos dons do Espírito para edificação mútua e o serviço cristão. Esses são os nossos objetivos. Então, vamos lá, meu irmão. Do texto bíblico básico que nós lemos, depreendemos que os dons espirituais não devem ser negligenciados sob o perigo de ofuscar a manifestação do Espírito Santo na igreja. O termo, ele aparece em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, quando o apóstolo Paulo, ele afirma que os dons têm como uma das suas finalidades evidenciar a presença de Deus no meio do povo. Olha como os dons espirituais são importantes. E é por isso que nós vamos nos aprofundar um pouquinho no conhecimento desses dons, os quais são concedidos aos santos a fim, primeiro, de edificar a igreja. Segundo, exortar. E terceiro, capacitar a igreja do Senhor, como diz Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Esse estudo, meu irmão, ele é importantíssimo. Ele revela-se, assim, um estudo poderosíssimo, uma vez que os dons são tão necessários hoje quanto nos dias da igreja primitiva. É por meio dos dons que o corpo de Cristo exerce sua autoridade e consegue, com êxito, executar o serviço de Deus. O primeiro ponto da nossa lição trata da natureza dos dons espirituais. E aí nós vamos ver 2 pontos importantíssimo. Primeiro, que os dons são exclusivos. E segundo, vamos falar sobre a diversidade dos dons. Os dons espirituais concedidos à igreja ou aos cristãos, ele procede do Espírito Santo, e isso precisa ficar muito claro. Os dons, a palavra dom, na verdade, provém de 2 termos gregos, que significa dádiva ou dons gratuitos. Podemos dizer que o Espírito Santo, ele é o distribuidor divino das bênçãos que foram adquiridas pelo Filho, por Jesus,
e que foram ordenadas pelo Pai. O apóstolo Paulo, nesse texto maravilhoso, ele apresenta para nós o vínculo que une todos os cristãos. O revestimento do Espírito Santo, ou o dom de Cristo, como diz Paulo aos Efésios capítulo 4. Essa unidade essencial do cristão com Jesus fica evidente na menção que o apóstolo Paulo faz nesse texto, quando ele diz: há um só corpo, ou seja, uma igreja. Um só Espírito para todo o corpo. Uma só esperança, a glória que está por vir. Um só Senhor. Que Senhor é esse? Jesus Cristo. Uma só fé, a fé na palavra, a fé evangélica. Um só batismo, e aqui não é o batismo nas águas, mas o recebimento de uma nova natureza em Cristo Jesus. E um só Deus, meu irmão. Então, os dons são dádivas exclusivas do Espírito Santo. Primeiro, porque foi prometido pelo Pai. Segundo, porque foi concedido aos discípulos por Jesus. Terceiro, porque está destinado a todos nós, a todos os cristãos. Exclusivo, porque foi oferecido àqueles que têm sede e àqueles que creem. E ter também concedido autoridade especial a quem os recebe. O texto bíblico básico que nós lemos também vai nos mostrar que cada um cristão possui um dom, pelo menos. Então eu estou falando neste momento com alguém que tem um dom espiritual. Mas ninguém ele exercita todos os dons ao mesmo tempo. Paulo fala isso nesse capítulo que nós lemos aqui. A igreja de Corinto, a qual foi dirigida essa epístola, ela estava vivendo um grave problema. Deus havia distribuído os seus dons sobre ela, porém ela estava exercitando esses dons de maneira carnal. E você vai ver isso em 1 Coríntios capítulo 1. E isso, ou o texto de 1 Coríntios capítulo 1, nos alerta para a necessária seriedade e total santidade, meu irmão, com a qual devemos lidar com as capacitações outorgadas pelo nosso Senhor. Eu disse que os dons são exclusivos. Por quê? Como eles estão particularmente ligados ao Espírito, os dons espirituais devem ser diferenciados dos talentos naturais e das habilidades adquiridas. São capacitações divinas, não resultam de obra humana e nem podem ser produzidos por esforço próprio, meu irmão. Nem tampouco se relacionam ao status de quem os recebe. Nem são distribuídos com base em algum sistema eclesiástico e hierárquico, ou em razão de prestígio humano, como Paulo lhe diz em Romanos capítulo 9. Mas eu quero abrir um intervalo aqui, aproveitando a deixa, para falar algo que eu considero importantíssimo. Há 4 graus de poder mencionados na Bíblia que estão ligados à concessão do Espírito. Primeiro, para uma ocasião especial, de forma transitória e ocasional, como aconteceu na vida de Sansão, Juízes 14, que diz que Sansão está caminhando e de repente aparece um urso e o espírito se apossa de Sansão e ele mata o animal. Segundo, para a salvação pela atuação contínua do Espírito Santo, 2 Coríntios capítulo de número 1, versículo 21 e 22, que diz: aquele, porém, que nos ungiu e confirma conosco em Cristo é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Terceiro, para a exaltação de Cristo no ministério cristão. Paulo fala sobre isso, segunda carta ao Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4, quando ele diz: o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E por último, para a maturidade e frutificação espiritual, como diz 1 de Pedro, capítulo 4, versículo de número 10 e o 11, que diz: serviam uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme de graça.
Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministra segundo a força de Deus. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus. A Ele pertence a glória, o domínio para todo o sempre. E ainda dentro desse tópico aí, nós vamos falar agora sobre a diversidade dos dons, porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele ressalta que tanto os dons concedidos como a medida da sua concessão e os serviços a serem realizados são diversificados. No grego significa diferente, significa distinto. Dessa forma, os dons espirituais eles alcançam maior utilidade possível. Agora, é imprescindível, eu não posso deixar de falar isso para você. É imprescindível ressaltar que os capítulos 12, 13 e o 14 da primeira carta aos Coríntios formam uma unidade de pensamento. Os dons do capítulo 12 e 14, e o amor no capítulo de número 13. Ou seja, o amor está no meio, o amor serve de equilíbrio, o amor serve de base, o amor serve de ponte. Aí me faz lembrar uma escola bíblica que eu participei há muitos anos, né? Estava no começo da minha caminhada, e o professor, um excelente professor, ele disse que a evidência do batismo com o Espírito era falar em línguas estranhas. E aí um amigo que estava ao meu lado levantou a mão e disse que não concordava. E agora imagina você, dentro da Assembleia de Deus, alguém não concordar com algo que parece ser uma doutrina. Aí o professor, muito gentil, né, muito amoroso, perguntou, então o que é que evidencia o batismo com o Espírito? E ele disse, o amor. Meu irmão, aquilo marcou a minha vida de uma forma muito forte. Porque é isso mesmo. Os dons para nada servem se não forem acompanhados pelo supremo dom do amor. Por isso, Paulo escreveu o capítulo de número 13 e está entre o 12 e o 14 de Coríntios. Além disso, diferente dos outros dons, o amor ele é permanente, como diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. E também é completo em si mesmo, como diz Paulo aos Coríntios capítulo 13, do 9 ao 12. Que bênção, meu irmão! No segundo ponto da nossa lição, nós vamos ver agora a manifestação desses dons. Porque em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, Paulo ele usa a palavra grega energemata, que significa operações ou realizações, para falar da eficácia, do poder que produz sinais maravilhosos. Dessa forma, nós entendemos que os dons, eles equipam o cristão a fim de que ele possa realizar grandes obras em conformidade, é claro, com o propósito de Deus. E aí nós dividimos em grupo, né, os dons espirituais. O primeiro grupo eu classifico como os dons relacionados à revelação. E aí dentro desse grupo aí está a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espírito. Vamos começar pela palavra de sabedoria. Em meio ao debate ali contra as especulações filosóficas e vãs dos coríntios, Paulo destaca o dom da palavra da sabedoria, que significa, meu irmão, a capacidade de compreender e transmitir a palavra de Deus com profundidade, aplicando-a a situações particulares em que são resolvidos problemas difíceis mediante o emprego da sabedoria espiritual. Ou seja, nós vamos nos encontrar algumas vezes em situações, irmãos, que só serão resolvidas com a sabedoria espiritual, com a sabedoria do alto. Agora, eu preciso lembrar a você que a sabedoria eterna de Deus, dentre outras coisas, despreza a sabedoria humana. Produz salvação pela loucura da pregação. E comunica o evangelho em situações específicas de maneira sobrenatural, conforme a condução do Espírito Santo. Quando eu falo da sabedoria eterna de Deus, da sabedoria espiritual, me vem à memória, meu irmão, Josué. Vai lá em Deuteronômio 34, versículo 9. Me lembra de Salomão. Vai lá em 2 Crônicas, capítulo 1, 11 e 12. Vai lá em Esdras,
em Êxodo, capítulo de número 7, versículo de número 25, dentre tantos outros líderes de Israel que exercitaram este dom. No Novo Testamento, Jesus é o maior exemplo. Lucas capítulo 2, versículo 40, e muitos dos seus discípulos eram também descritos como homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, cheios de fé e cheios de poder. Aí nós temos também a palavra de conhecimento, ainda dentro desse tópico aí dos dons de revelação. O dom da palavra do conhecimento, no grego logos gnosis, é expresso, meu irmão, a partir da análise profunda da revelação que tem base nas Escrituras. É pela ação do Espírito que nós cristãos somos enriquecidos com toda a palavra e todo o conhecimento para nos tornarmos capazes de progredir na fé. Agora, não se trata, e isso também precisa ficar muito claro hoje aqui, não se trata do conhecimento natural. Não se trata do conhecimento intelectual, acadêmico, científico, muito menos de premonição, meu irmão. Muito menos ainda de adivinhação. A manifestação desse dom ocorre mediante a revelação de algo que está oculto aos homens naturais e patente somente à mente do nosso Senhor. As palavras de sabedoria e de conhecimento servem para guiar e orientar a igreja e não para benefício próprio, como tenho visto muito nos dias atuais. Quem as exercita, meu irmão, precisa entender que esse dom é um dom que pertence ao Senhor. E serve também, ou está em estreita relação com o ensino e a pregação da palavra de Deus, como diz Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Aí nós temos o dom de discernimento de espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, a palavra discernir, no grego, assemelha-se ao vocábulo discriminar ou identificar. Essa eu vou chamar de ferramenta espiritual, irmãos, mais importante para a igreja dos dias atuais, porque serve como um fiscalizador das manifestações dos dons que ocorrem entre nós cristãos em relação à sua procedência. São 3 as fontes, nunca se esqueça disso: o Espírito Santo, Satanás e o próprio homem. Sem esse dom, sem o dom de discernimento espiritual, não é possível identificar se aquilo que está acontecendo no meio da igreja, ou seja, as manifestações espirituais, procedem do nosso Senhor. Olha como esse é um dos mais importantes para a igreja dos dias atuais. Aí nós temos no outro grupo, que eu classifiquei como dons relacionados ao serviço. Aí nós temos fé, dons de curar e operações de milagres. Deus, irmãos, ele usou esses dons para confirmar a verdade proferida por meio dos apóstolos e continua utilizando-as na confirmação da igreja nos dias atuais. Então vamos começar pela fé sobrenatural. A fé sobrenatural, ela difere daquela que todos os seres humanos exercitam ao crer. E também da própria fé da salvação. Esse é um dom que consiste na capacitação de crer que Deus, meu irmão, pode interferir na história para mudá-la com efeitos extraordinários segundo o seu querer. Isso nós vamos ver na vida de milhares de homens na Bíblia Sagrada. Essa era uma certeza inabalável que esteve presente na vida de Pedro e João quando disseram ao paralítico na porta do templo que se colocasse em pé em nome de Jesus. É também vista na vida do profeta Elias, quando este enfrentou ali, meu irmão, valentemente, de maneira muito ousada, os profetas de Baal no Monte Carmelo. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, Paulo fala da medida da fé.
que alude à decisão soberana de Deus em disponibilizar toda sorte de dons sobre a igreja. Desse modo, subentende-se que há uma provisão divina para cada crise, para cada situação. A autoridade da fé é, meu irmão, a própria confiança na providência divina. Dentro desse segundo grupo, dons, de serviço, nós temos o dom de curar. 1 Coríntios 12, 9, tanto a palavra curar como o termo dom aparece no plural. Se você der uma olhadinha, você vai ver isso. Esta é uma indicação clara de que Deus concede aos seus filhos autoridade espiritual sobre diferentes enfermidades e de que o exercício de cada uma delas é um dom especial. Não se pode esquecer que o dom de curar, irmãos, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Não pertence a mim e nem pertence a você. A cura de uma enfermidade ou de um enfermo continua sendo e sempre será resultado da vontade divina sobre o homem que acredita. Aí nós temos a operação de milagres. O texto básico que nós lemos afirma que o Espírito concede à igreja manifestações sobrenaturais de poder. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. A ênfase, entretanto, não está naqueles que possuem a capacidade de operar milagres, mas com que propósito esses milagres serão realizados. Cara, pense nisso no nome de Jesus. O ensino geral dos evangelhos é que todas as operações miraculosas realizadas pelos que foram agraciados por Deus com essa capacitação visam única e exclusivamente a glória dele, a glória do Senhor, a glória do nosso Deus e ao testemunho da veracidade da cura realizada, meu irmão. Poxa vida. Ô, meu irmão, Deus é poderoso demais. Os atos miraculosos realizados por aqueles que manifestam esse dom contrariam as leis científicas notórias entre os homens, pois são atos sobrenaturais realizados por Deus. Por meio desse dom, os cristãos tornam-se um canal por meio do qual Deus autentica a autoridade do evangelho pregado. Lembrando, irmãos, que nós somos apenas o canal. Aí nós temos os dons relacionados também à expressão verbal. O texto bíblico básico focaliza 3 dons relacionados à proclamação oral da palavra: profecia, variedade e interpretação de línguas. Cara, vamos começar pela profecia, meu irmão. O dom de profecia capacita os cristãos a transmitir uma palavra ou revelação direta de Deus sob a orientação do Espírito Santo. É isso que nós temos que ter cuidado. Assim, não se trata de um sermão previamente preparado para ser pregado, mas uma mensagem direta da parte do nosso Senhor. Profecia, meu irmão, significa literalmente falar ao outro. Nesse caso, falar em nome de Deus. Cuidado! No dia de Pentecostes, a profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito se cumpriu. Dá uma olhadinha lá, Joel capítulo 2. Os cristãos, então, começaram a profetizar as mensagens que o Espírito lhes concedia. Aí nós temos a variedade, a interpretação de línguas. O dom da variedade de línguas pressupõe a comunicação do cristão com Deus sob a influência também do Espírito Santo. Resulta numa oração, num louvor ou em uma ação de graça em vários, irmãos, em vários tipos de línguas. Dá uma olhadinha lá em Atos capítulo 2. Para que sirvam ao seu propósito, as manifestações
ou as manifestações espirituais sob a forma do dom de língua precisa ser interpretada, meu irmão. Porque o que fala em língua edifica apenas a si mesmo. A interpretação garante plena edificação ao corpo, pois todos podem compreender a mensagem que está sendo dita. O falar em línguas e o intérprete devem manifestar-se, meu irmão, quase que ao mesmo tempo. Isso eu vi muito acontecer, né? Muito bacana, é um momento extraordinário que a igreja ela vive, né? Quando alguém está falando em línguas e outra pessoa, ou até mesmo a mesma pessoa, ela está interpretando. Poxa, nós precisamos tanto orar, meu irmão, para que, né, isso volte a acontecer no meio da igreja do Senhor. Como eu desejo ver isso novamente. Eu quero concluir dizendo que o exercício, meu irmão, da autoridade dos dons espirituais e eclesiásticos ocorre em total dependência do Espírito Santo. Qual é a chave para entender como o Espírito realiza a obra da salvação? Não só da salvação, mas da santificação, da renovação, também para compreender as Escrituras, para orar com eficácia, para prosseguir na tarefa de evangelização, enfim, para obter o revestimento de poder para realizar o trabalho de Deus. Meu irmão, a igreja precisa de poder, e só através dos dons espirituais isso vai acontecer. O exercício dos dons espirituais e eclesiásticos ocorre em total dependência do Espírito Santo. Acima de tudo, deve haver o entendimento de que todos os dons espirituais devem estar em subordinação ao dom mais elevado, o amor. Somente assim, o recebimento, né, dos dons ganha o sentido e as demonstrações de poder se tornam, enfim, mais eficazes no nosso meio. Que Deus, Ele nos abençoe e nos dê uma semana maravilhosa no nome de Jesus.